São vários os mistérios que envolvem a humanidade, e muitos deles ainda não foram resolvidos. Porém, alguns mitos e lendas parecem persistir, mesmo depois dos cientistas desvendarem seus enigmas. Conheça no vídeo de hoje alguns que continuam intrigando as pessoas. A cidade de Atlântida. Atlântida é representada como uma civilização de uma ilha no Oceano Atlântico, que existia cerca de 9.000 anos antes de Cristo, e que supostamente conquistou grande parte da Europa e da África nos tempos pré-históricos. Essa cidade foi descrita pela primeira vez no diálogo do filósofo grego Platão, em torno de 360 anos antes de Cristo. A história conta que os cidadãos de Atenas atacaram Atlântida em um conflito, terminando com a cidade desaparecendo sob as ondas. Embora seja um bom tema para histórias e filmes, os cientistas não acreditam que essa história seja verdadeira. Quando foi escrito por Platão, o conto sobre Atlântida deveria ser apenas um exercício de pensamento sobre poder e corrupção. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área que fica na região do Oceano Atlântico, entre as Bermudas, Porto Rico e Miami, na Flórida. Esse espaço ficou famoso devido a afirmações de que navios e aviões haviam desaparecido sem deixar rastro. O mistério foi resolvido em 1975, quando o bibliotecário e piloto Lawrence David descobriu que algumas das suas reivindicações sobre desaparecimentos eram exageradas ou falsas. Na maioria dos casos, os navios afundavam por conta de mau tempo ou sofriam acidentes por motivos inexplicáveis. Além disso, ele descobriu que o número de naufrágios ou acidentes de avião não era tão incomum assim, se comparado com qualquer outra área com tráfego similar. No entanto, a corrente do Gulf Stream é forte o suficiente para dispersar qualquer evidência de navios ou aviões caídos. Isso fez com que sumiços ficassem ainda mais misteriosos. A construção de Stonehenge. O Stonehenge é formado por um círculo de pedras empilhadas, localizado em uma área remota da Inglaterra. Essa estrutura é datada de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, o que levanta questões sobre como essa arquitetura avançada poderia ter sido construída com a tecnologia da época. Muitos consideraram que o Stonehenge poderia ter sido produto de trabalho escravo, ou mesmo que houvesse ajuda extraterrestre para mover as pedras do lugar. Mas um carpinteiro de Michigan desmascarou essas afirmações quando construiu sozinho uma réplica do Stonehenge em seu quintal, usando apenas tecnologia rudimentar. Se um homem pode fazer isso sozinho, um grupo de construtores da época poderia ter feito um trabalho rápido na construção do monumento. Embora ainda exista um mistério sobre o significado cultural e o uso do monumento, já se sabe que não é completamente surpreendente que tenha sido construído naquela época. Como as pirâmides foram construídas? A construção das pirâmides é um dos mistérios do mundo que mais desperta interesse nas pessoas. No final dos anos 60, algumas pessoas chegaram a apontar as pirâmides egípcias como prova de que a civilização humana tinha sido iniciada por extraterrestres. Segundo essas pessoas, os antigos egípcios não poderiam ter movido esses blocos maciços de pedras usando apenas a força humana. Alguns até sugeriram que a tecnologia alienígena era uma explicação mais plausível. Porém, em 2014, os físicos da Universidade de Amsterdã pesquisaram ao fundo sobre o caso e resolveram o mistério. Ao analisar um desenho do túmulo antigo, descobriram que uma grande equipe de trabalhadores poderia ter levantado os blocos de pedra gigantes. Por que a civilização maia colapsou? Durante muito tempo, as pessoas ficaram intrigadas com um dos colapsos sociais mais estranhos da história humana. Por que o povo maia abandonou dezenas de cidades que haviam construídos nos anos 700 e permitiu que uma civilização altamente desenvolvida acabasse? Algumas teorias apontam que provavelmente os maias foram derrotados em batalha por povos rivais ou que a classe dominante foi derrubada em uma revolta camponesa. Porém, em um estudo publicado em 2012, pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona analisaram os dados arqueológicos com o objetivo de descobrir as condições ambientais no apogeu maia.
Segundo os pesquisadores, os maias queimaram e cortaram tantas florestas que alteraram a capacidade da Terra de absorver a radiação solar, o que tornou escassas as nuvens e as chuvas. Isso começou uma seca natural, aumentando a erosão no solo e causando falhas na agricultura.